Oiê! Tudo bem com vocês? Beleza de bom? Vocês estão aí, né? Que bom que você tá aí, eu tô aqui para mais um dedinho de prosa. Que seja uma prosa, né? Um pouco proveitosa. Beleza? Então tá bom. E vamos que vamos, né? Contar nossas histórias, bater o nosso papo, se aproxegue. Puxe uma cadeira, onde quer que você esteja, me ouvindo ou me vendo neste momento. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Se você sofre de insônia. E gratidão sempre por vocês que comentam, que assistem, que entendem, né? Que entendem sobretudo, né? As nossas conversações. Beleza? Então vamos que vamos. Eu queria falar sempre para mim comentar sobre isso e eu sempre esqueço, né? Então hoje já vou abrir, né? Abrir a programação, né? Né, produção? Vamos abrir já a programação falando deste assunto. Vocês, quem não conhece, né? O jogador de futebol, o Kaká, ele era assim, tremendo jogador de futebol, bonito, boa pinta, né? Querido pelas meninas, pelas mulheres. E ele pertencia a uma denominação. E o que chamou mais atenção sobre ele e esta denominação era o dízimo que ele dava na época, né? De 1 milhão, né? Ele ganhava muito, então o dízimo dele era assim, né? Ó concurso, né? E eu me lembro que e todo mundo, né? Era crítico de futebol, era os fãs dele, né? Em todos os lugares se falava e se comentava sobre o valor, né? Do dízimo do jogador. E dali uns tempos eles deixaram a denominação por N motivos, né? Hoje não se pode falar nada, né? Mas essa denominação, para vocês terem uma ideia, né? Eles adoram falar que a igreja é cheia, a denominação é lotada de gente, eles detêm muitas rádios FM por todo o país, né? E fazem aquela marcha para Jesus todo ano, que é um grande sucesso e coisa e tal, né? E quem não conhece, né, a pastora, né, da tal da denominação. Então, eles deixaram a igreja e também, né, como não podia deixar de ser, os comentários continuaram, né? Ai, porque deixou, porque isso, porque aquilo. E logo depois, de algum muito tempo depois, né? Porque gente fina é outra coisa, deixaram, né, assentar a poeira. Houve a separação do casal, né, da primeira esposa, e ela veio a público e eu assisti uma das entrevistas dela, né? Ela se chamava Carol Celico, aliás, chamava não, chama-se, né? Porque ela não morreu. E eu achei tão bonito ela falar o porquê ela tinha saído da denominação. E ela disse que, entre outras coisas, ela achava um absurdo, né? Claro, o dízimo, em primeiro lugar, mas em nenhum momento esse foi o motivo. E ela disse o seguinte: eu saí porque eu me analisei
e eu não era digna, segundo os ensinamentos bíblicos, de pertencer a nenhuma igreja. Tipo assim, ela não estava apta a estar segregada a um ambiente, né, eclesiástico, porque ela não concordava com muitas coisas, né, com doutrinas, né, comportamentos. Então, ela não se achava à altura de cumprir todos aqueles ensinamentos doutrinários, então ela saiu fora. Porque veja que lindo, que maravilhoso. Ela se analisou a si mesma e ela estava ali e ela não estava integrada àquela denominação. Ela ia, ela até gostava, né? Mas ela não conseguia interagir com aquele ambiente. Simples assim. Então, é uma coisa muito bonita e eu quero pegar este exemplo da Carol Celico e que sirva de exemplo para muitos e muitos entenderem o porquê que as pessoas saem fora das denominações. Exatamente isso. Aquilo já não representa mais para a gente. Há alguma culpa nisso? Há alguma coisa, algum pecado nisto? Não. Eu vou estar ali, ou você, que também já não está mais, simplesmente para agradar os presbíteros, para agradar a querida comunidade, para não ficar mal com as pessoas? Não. Aquilo já não condiz mais comigo. Eu já não preciso mais daquelas coisas todas, daquele ambiente, né? Daquelas pregações, daqueles cultos, daqueles louvores, daquele toda noite, daquele dia a dia, para me sentir uma pessoa, um ser vivente nesta terra de meu Pai eterno. Então, não há mal nenhum, não há pecado nenhum em sair de lá. E veja, ela saiu de lá, aí vem logo as cobras, as víboras, né? Ah, mas ela não fica atacando. Ela não fica atacando, ela abriu sim um canal, tá? E ela não fala claramente, né? Como as pessoas aqui falam, né? Os da crítica, os seres, né, maldizentes, mas ela fala assim, devagarinho, com as palavras dela, né, como uma mulher famosa que ela é, rica, né, ela deixa transparecer, sim, tudo aquilo que ela viveu lá dentro, que ela vivenciou lá dentro, só que com outras palavras que, né, a exime de culpa. Ela não comprou briga. Ela saiu fora e acabou. Quem quiser ficar lá, quem quiser pagar dízimos astronômicos, que pague. Quem quiser, entendeu? Ela, ó, simples assim. Então eu me lembrei hoje dela e eu comecei a gravar esse vídeo exatamente para que fique claro para algumas pessoas, né, que insistem em dizer que a pessoa cuspiu no prato que comeu, que a pessoa que já vivenciou tantas coisas, né? Simples assim. É um relacionamento que não diz mais respeito algum à sua pessoa.
simples assim. E critico sim e falo sim dos lunáticos, dos fanáticos que lá estão, que se prejudicam muito e prejudicam aqueles que convivem com eles. E para também servir de exemplo, eu vou citar, quando uma pessoa mandou um vídeo para mim, claro, não vou citar nomes, não vou falar de onde é, só para vocês entenderem qual, pelo menos a minha finalidade aqui nesses meus vídeos. A pessoa gravou um áudio, mandou para mim, e ela disse o seguinte, sobre o meu último vídeo, que deu bastante problemas aí, né? Então, ele disse, jovem, muito jovem, ele era auxiliar, né, da denominação, e ele queria comprar um carro, o carro dos sonhos dele. Ele tinha condições, desejo, e qual o problema? E ele comentou com um amigo, também auxiliar, desse desejo, e o amigo falou, então vamos, né? E como eram amigos, né, foram juntos para a concessionária para ver o tal do carro. E veja a proposta do amigo. O amigo disse, olha, você não buscou a palavra, mas vamos fazer o seguinte. Aí ele viu o carro, né? Nossa, né? É uma coisa material, mas quem nunca desejou algo material e quando esteve diante do objeto amado e desejado, né? Não ficou deslumbrado, né? Qual o problema em adquirir? Aí o jovem amigo disse, olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos entrar no carro, né? Eu estou contente que você achou que estava procurando, então nós vamos entrar no carro. E se nós formos tomados em língua, né? Quem é do meio sabe, né? Línguas estranhas, é Deus aprovando, carimbando, para que você compre o carro. E ele conta no áudio que eles entraram no carro, né? Claro, nesse tempo todo o vendedor está ali, né? E ele disse que na hora que já entrou no carro, o amigo, né? O fanático, já começou, né? No calamanaia. E pai, falava e falava e falava. E o amigo que estava, né? Esse que me mandou o áudio, não manifestava. E o outro que estava manifestando falava, fica na comunhão. Eu falei, né, para Deus, que era nós dois juntos. Você não está manifestando, então não é aprovado o negócio. Fica na comunhão e você tem o desejo, então você precisa também falar a linguagem. E ele conta, gente, olha que triste este acontecimento de dois jovens medrosos, vítimas de uma instituição. E aí disse que o vendedor não estava entendendo nada. E eles, para não ficar chato, né, mexia aqui, mexia ali. Uma hora ele levantou o vidro, né, porque o vendedor estava ali de frente, mais do lado dele. E ele levantou o vidro. E pai, manifestou. Bom, conclusão. Ele não me deixou claro, eu até perguntei. Dali a pouco os dois realmente estavam manifestando. E ele saiu de lá com o carro, né? Ele ainda disse que o carro era assim, acendia tudo, que era uma maravilha, né? Ali na frente, na concessionária. E saíram triunfantes, né? O sinal que o outro pediu, né? Embora foi às duras penas, né? Foi aprovado. Ele disse que foi para casa
carro andou dali até em casa. No outro dia ele foi ligar o carro já não ligava, já não acendia nada, enfim, foi um horror. E teve mais coisas, mas já está o tempo indo embora. E ele disse que só dava problema aquele carro e chamava um mecânico, alguma coisa, dava uma mexida aqui, dava uma mexida ali, e era só, né, como dizem, né, prova em cima de prova. Ele simplesmente chegou para uma pessoa e falou: olha, eu me desencantei, se você quiser ficar com esse carro, o que eu já dei de entrada eu não quero nem receber. Se você quisesse, se te interessar, você continua pagando, o carro é seu. Deu para entender qual é a nossa proposta aqui? Veja, dois jovens tratando de assuntos materiais, né? Jovens daqueles que foram criados, que nunca chutaram uma bola, que nunca colocaram um short, que nunca andaram sem camisa, que nunca viveram a vida, né, do mundo. Medo até para fazer um negócio, né? Foram os dois. E foi isso que sucedeu-se. Então vejam, o medo tinha o dinheiro, tinha o desejo, queria simplesmente... Aqui era um carro, era um objeto grande de valor, mas quem nunca desejou, às vezes, até um sapato caro, né? Uma roupa cara, uma viagem, qualquer coisas assim que não se refere a lá dentro do templo. É fora, é no mundo. E aí a pessoa vai tão contente, faz, e depois ela se sente acusada. Eu não sou digno. Para que eu fui comprar isso? Isso é uma coisa material, eu só quis realmente cumprir o desejo carnal e aquilo vai inflamando e a pessoa se sente mal, acusada, não amada por Deus. Então, meus queridos e minhas queridas, todos vocês que estão aqui, que realmente entenderam que a doutrina do medo não significou e não significa nada, niente di più, nothing. Veja, aquele amigo dele, né? Eu ainda vou ter uma conversa mais, né, a fundo para a gente ver mais detalhes sobre o assunto. Mas foi isso que aconteceu. A pessoa, tudo que ela vai fazer, trupicou, é o outro. Deu tudo certo? Foi Deus que quis, foi Deus que aprovou, foi Deus que preparou. Não sabem equilibrar o que é dos céus e o que é da terra. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? Nossa consciência, nossos pensamentos, nosso coração. E nós aqui nesta terra temos que fazer o quê? Trabalhar, lutar, ganhar dinheiro, pagar nossas contas, não dever para ninguém, não dar golpe em ninguém, sermos exemplos, sermos pessoas íntegras mais do que as outras. Por quê? Porque nós temos a pecha, né? É evangélico. Vocês podem ver quando acontece qualquer coisa, um crime, uma barbaridade, uma tragédia, ninguém nunca fala, ele era um budista, ele era um umbandista, ele era um, né, kardecista. Não, ele era evangélico. Então,
É um carimbo que você realmente é, como dizia o apóstolo Paulo. Nós somos vigiados 24 horas por dia. Tá todo mundo assim, ó, com os binóculos em cima de você. E uma derrapada que você dá aí, né? Então era sobre isso. Quem está lá dentro, que cumpra a doutrina, que não fique com o pé fora e um pé dentro, porque você está enganando a si próprio. Eu saí e muitos que estão aqui saíram por quê? Porque para nós aquilo já não condizia mais com nada, né? Mas você que está lá dentro, você fica firme à sua doutrina, aos seus presbíteros. Não fica como aquela criança, outra coisa que eu ia terminar antes dos 20 minutos, mas nunca dá, né? Existe uma diferença também entre ter medo e ter respeito. A criança que tem medo dos pais, ela é uma criança sem vergonha. Ela só é bonitinha, quietinha, sempre com aquele risinho nos lábios, aquele olharzinho, né? Na frente dos pais. Quando ela sai da frente dos pais, ela pronta, ela é a pior das crianças. E às vezes você vai contar para os pais não, imagina, meu filho não. Eu tenho N exemplos aqui para citar. Meu filho de jeito nenhum. Diferente do filho que tem respeito pelos pais. O filho que tem respeito pelos pais, e isto eu estou empregando na vida terrena, e empregando a doutrina e empregando ao Todo-Poderoso Deus. Ela tem respeito aos pais e ela pode ir aonde for, com qualquer pessoa, em qualquer lugar. A educação, a disciplina e o que os pais ensinaram para ela vai obedecer na íntegra. Por quê? Porque ela entendeu, tem respeito pelos pais. Agora, a criança sem vergonha, ela ludibria. E eu torno a dizer, como muitos dentro das denominações, se fantasiam, né? Lá dentro são pessoas, né? Acima de qualquer suspeita. São pessoas sem vergonhas. Porque está escrito, e Deus é tremendo. A gente deve temer e tremer diante da sua majestade divina, poderosa. Não é ter medo dele. O que a igreja faz, todas, é ensinar você a ter medo. E são tão infantis que eles têm medo, né, do presbítero. O presbítero está lá falando, eles, né, ficam bonitinhos, quietinhos, assim, sai de lá, pronta tudo. Deus é tremendo, tremer e temer diante da sua grandiosidade, diante de tudo. Não é só quando estão olhando, não é só quando está lá dentro. Eu não vou fazer isto porque eu aprendi de Deus que Ele não se agrada de eu fazer isto ou aquilo. Não é por causa que a comunidade está olhando, porque o presbítero está pedindo, não. A minha consciência não dá para fazer isto ou aquilo. Não porque eu tenho medo do presbítero, medo de ser jubilada da instituição. Porque eu sei o quão tremendo, abrasador é o meu Deus Todo-Poderoso, Criador e Formador de todas as coisas debaixo do sol. Amém?